Então, a pedido de um aluno que foi em sala ontem, eu vou fazer esse exercício aqui. É uma viga, né, com um apoio de segundo e um apoio de primeiro. Então, eu vou traçar os diagramas de esforço cortante e momento fletor dessa viga. Começar falando algumas coisas importantes, né? É sempre interessante a gente ter o desenho da viga e já traçar embaixo dele as duas linhas do diagrama de esforço cortante e momento fletor. Isso porque o carregamento aqui que está aparecendo na viga, ele interfere diretamente nos dois diagramas e as posições também. Então, é interessante a gente já fazer alinhado, porque a gente pode puxar, assim como lá no desenho técnico a gente puxa linhas, né, de uma vista para outra, aqui no diagrama, nos diagramas, quando a gente vai traçar, a gente também puxa informações que estão aqui no gráfico de cargas para os diagramas. Então, eu sempre tenho esse direcionamento de fazer dessa forma. Então, eu vou fazer o cálculo das reações aqui embaixo. Então, como a gente trabalha nesse caso aqui, com vigas, e toda a estrutura para nós é considerada como sendo estática, então a gente trabalha com 3 equações de equilíbrio. Isso quando a gente está trabalhando com estruturas em 2 dimensões, tá? Se fosse em 3 dimensões, a forma de calcular seria ainda diferente. Então, a gente tem 3 equações de equilíbrio. O somatório de todas as forças no eixo do x tem que ser igual a zero. O somatório de todas as forças no eixo do y tem que ser igual a zero. E o somatório dos momentos das forças em relação a qualquer eixo que eu quiser, tem que ser igual a zero. É interessante vocês arbitrarem sempre o que vocês vão considerar como sendo positivo. Eu, Larissa, faço sempre dessa forma. Todas as forças que apontam para a direita, eu digo que são positivas. Todas as forças que apontam para cima, eu digo que são positivas. E todas as forças que proporcionam um momento positivo, que gira no sentido horário, eu digo que são positivas. Então, eu faço isso para fazer todos os meus cálculos de reações, tá bom? Porque isso facilita para eu, numa hora, considerar de uma forma e outra hora considerar de outra, tá? Então, eu arbitro isso aqui como sendo positivo. Se a gente considerar que força é igual a massa vezes aceleração, se o corpo está parado, a aceleração é nula, então as forças, todas as forças que atuam no corpo, né, o somatório tem que ser zero. Então, vou apagar isso aqui, porque foi só uma consideração. A gente vai começar pela mais simples. A mais simples, geralmente, é a do x, tá? Quando a gente tem uma viga desse tipo, que só tem um vínculo em x. Então, uma coisa importante que a gente faz é sempre descrever as reações. E sempre colocar como você arbitrou no início. Porque quando você fizer o somatório, se o sinal que você encontrar lá no cálculo do somatório, ele der negativo, não quer dizer que a força ela é negativa, quer dizer que a forma como você arbitrou no início do exercício, a posição dela no exercício está invertida. Então, aqui eu vou arbitrar dessa forma, RAY, porque é um vínculo, né, reação, e RAX. E aqui eu vou arbitrar o RB. RBY, tá bom? Então, RAX é AY e RBY. Bom, outra coisa importante também quando eu tô fazendo um exercício é olhar os tipos de cargas que eu tenho atuante. Então, aqui eu tenho atuando na minha estrutura cargas concentradas e cargas distribuídas. O que é uma carga distribuída? Uma carga concentrada é uma carga que está concentrada. É uma carga que ela pode ser horizontal, pode ser vertical e também pode estar inclinada. Isso aqui é uma carga concentrada. Ou seja, ela está concentrada em algum ponto. Um exemplo prático disso, eu tenho uma viga e resolvo pendurar uma luminária, por exemplo. Então, eu tenho uma carga pendurada numa viga, então é uma carga pontual, tá? É um ponto, ela tá atuando num ponto, ó, num ponto, ok? Ó, é um ponto. Então, isso a gente chama de carga concentrada. Depois, eu tenho as cargas distribuídas. Vou botar aqui o desenho. Uma viga com uma luminária pendurada, tá bom?
Depois eu tenho uma carga distribuída. O que é uma carga distribuída? É uma carga que ela está distribuída, como o próprio nome diz, em um comprimento. Então, ela é uma carga que ela está em comprimento. É como se ela fosse composta de várias cargas, ó. Um exemplo disso na vida real. Eu tenho uma viga, e em cima de uma viga eu tenho uma parede de alvenaria, por exemplo. Então, uma viga tá aqui, ó, e aqui eu tenho toda uma carga de alvenaria. É uma carga que ela tá distribuída em um comprimento. Toda vez que eu tiver uma carga distribuída, o que a gente faz? A gente faz o valor dessa carga, se eu quisesse transformar por uma carga concentrada, é uma carga que é o valor da área. Então, eu venho aqui, calculo o valor da área dessa carga distribuída. Então, é uma área, ó. Uma área. E esse valor dessa área eu coloco no centro de gravidade da peça. Então, eu venho aqui, por exemplo, se isso aqui fosse 10, isso aqui fosse 5, 10 vezes 5, 50. A área da figura e posicionada no centro de gravidade da peça. Quando eu tenho um retângulo, o centro de gravidade é bem no meio, então aqui fica fácil. Eu tenho 2,5 para cada lado. Então, quando a carga é retangular, é simples. Quando a carga é triangular, se faz da mesma forma. O valor da carga, se eu precisasse substituir, é a área do triângulo. Então, vamos dizer que esse triângulo tem 2 por 3. Então, a área é 2 vezes 3 divididos por 2, a área de um triângulo. 6, 3. Então, aqui eu venho e substituo todo esse azul por uma única carga localizada no centro de gravidade. No caso do triângulo, o centro de gravidade ele está a 1/3 da base. Então, aqui seria uma carga de 3, né, quilonewtons, newtons, enfim, afastada 1/3 da base. Então, 1/3 de 3 seria 1. Sempre afastada aqui, ó, da onde tá os 90 graus, ou seja, da onde tem uma maior quantidade de massa de triângulo, tá bom? Então, para qualquer figura, poderia ser um círculo, um semicírculo, toda vez que eu tiver uma carga distribuída, para eu poder fazer os cálculos, eu transformo essa carga distribuída em uma carga concentrada e posiciono o valor dessa área, né, então, no centro de gravidade da peça. Então, no caso do exercício aqui, para poder fazer o cálculo das reações, entendam, somente o cálculo das reações. Quando eu for traçar os diagramas, eu preciso olhar como se ela fosse uma carga distribuída, tá bom? Mas para cálculo de reação, eu vou substituir essa carga distribuída por uma carga concentrada. Então, se eu olhar aqui, eu tenho dois triângulos. Eu tenho dois retângulos. Eu tenho um retângulo vermelho aqui, ó. Ok? E tenho depois um retângulo azul. Que são cargas distribuídas. Então, essa carga distribuída, eu vou substituir por uma concentrada, mas é somente para calcular a reação, tá bom? Depois vocês esqueçam. Então, aqui, ó, eu tenho uma carga distribuída de 3, e a área aqui seria 3 vezes 6, 18. Bem no centro de gravidade. Como a carga é simétrica, o centro de gravidade vai dar bem aqui, ó. 18. Aqui. Tá bom? Eu tô fazendo em lápis para vocês verem que é diferente. Então, aqui eu tenho uma carga distribuída de 5. Então, 2 vezes 5, 10. Então, bem no centro de gravidade, que é o meio, eu vou botar uma carga de 10. Então, essa carga de 10, ela tá afastada daqui, 2,5, e daqui, 2,5. Ela tá bem no meio do retângulo. Essa carga de 18 tem 3 para cada lado, que já é o próprio 3 que tá aqui embaixo, tá bom? Ok. Então, agora eu vou calcular as reações, depois eu volto aqui para os diagramas. Então, vamos lá.
Somatório, vou utilizar as 3 equações de equilíbrio. Somatório das forças em x é igual a zero. Todas as forças que apontam para a direita eu digo que são positivas. Então, se eu observar aqui, eu só tenho uma força em x, que é o RAx. Então, aqui eu tiro que RAx é igual a zero. Se eu tivesse outras forças em x, eu teria mais um diagrama aqui, que seria o diagrama de normal, tá bom? Mas como eu não tenho carregamento em x, então eu não tenho solicitação de normal. Então, aqui não tem esse diagrama. Depois, eu posso fazer o somatório dos momentos ao redor de um ponto igual a zero. Tudo que faz esse ponto, a estrutura em relação a esse ponto girar no sentido horário, eu digo que é positivo. O que é esse ponto? Qualquer ponto da minha estrutura eu posso fazer o somatório de momentos. Mas onde é interessante? Aonde eu tenho reações que eu desconheço. Então, aonde eu tenho? Em A e em B. Não adianta eu fazer num outro ponto. Por quê? Porque eu não vou conseguir descobrir nenhuma das vinculações. Então, é interessante eu fazer sempre em relação a um ponto aonde eu quero descobrir algo. Por quê? Porque a força que passa pelo ponto não faz ele girar, ou seja, não proporciona momento nesse ponto. Então, se ela não proporciona momento, eu tenho que fazer nela. Então, aqui eu vou escolher o ponto A. Então, eu sempre coloco o ponto que eu tô fazendo o somatório aqui embaixo, tá bom? Por quê? Porque esse ponto aqui é como se eu pegasse a estrutura, então, pegasse a minha viga, tá lá, minha viga solta, tá bom? Sem nenhum vínculo, solta. E esse ponto aonde eu considerei aqui é como se eu colocasse um pino. Então, é como se eu colocasse meu dedo aqui, tá bom? E aí eu vou olhar cada uma das forças que estão na minha viga, que tipo de movimento elas fazem em relação a esse ponto, que é o ponto A, que é onde eu coloquei um pino. Então, vamos começar por aquela força de 1. Então, aqui eu vou colocar o pino, ó, tá bom? E apliquei a força de 1. A estrutura tá solta, eu só tenho a força, o pino aqui na letra onde eu tô fazendo o momento. Então, ó, apliquei a força de 1, ó. Essa viga tá girando no sentido anti-horário, tá bom, ó? Botei um pino e apliquei a força, ó, anti-horário. Eu falei que toda força que faz o ponto A girar no sentido horário é positiva. Como essa força de 1 faz girar no sentido anti-horário, então é negativa. Então, menos 1 vezes alguma coisa. O somatório de momentos, momento é força vezes distância. Então, sempre eu vou ter uma multiplicação aqui de força vezes uma distância. A força é a força que eu estou avaliando e a distância é sempre, eu faço essa pergunta. Qual é a distância perpendicular da força até o ponto aonde eu estou calculando o momento? Todas as forças que forem verticais, a distância que eu utilizo é horizontal, tá bom? Tô falando isso porque às vezes em cálculo de pórticos existem forças horizontais. Quando a força é horizontal, a distância que eu pego é vertical, tá bom? Então é sempre o contrário. Então é a força vezes a distância que é perpendicular à força, tá? Então aqui, ó, a força de 1 tá distante do ponto A, aonde é o pino, 3. Bom, então, ó, a força é vertical, a distância é horizontal. Então, 1 vezes 3. Importante, se aqui nessa viga tiver um momento aplicado, uma carga de momento, ela entra aqui com o valor momento, sem multiplicar nada, porque ela já é momento. E independente da posição onde ela estiver na viga, ela sempre vai entrar aqui, tá? Então, se tiver uma carga momento, uma carga desenhada assim, que é um momento, ela entra no somatório, respeitando o sinal e sem multiplicar distância nenhuma. Ok. A próxima carga que eu tenho é a carga de 18, mas observem que a carga de 18, ela tá passando pelo ponto A. Quando a carga passa pelo ponto aonde eu estou fazendo o momento, e essa carga é uma carga horizontal ou vertical, ela não faz momento. É como se eu tivesse um parafuso, ó. Então, tem um parafuso aqui, ó, né? Deixa eu ver onde é que tá melhor. Aqui, tem um parafuso. Se eu aplicar uma carga assim no parafuso, ó, uma carga horizontal, ou aplicar uma carga aqui de cima no parafuso, eu não tenho como fazer o parafuso girar. Então, eu não faço momento no parafuso, a não ser que eu tivesse um momento aplicado, ó. Aí, eu tô fazendo o parafuso girar, o pino, ó. Mas se a carga passa pelo pino ou entra no pino, não tem como
esse pino girar. Então, essa força de 18, ela passa no A, assim como o RAY e assim como o RAX. Então, nenhuma dessas três forças proporciona momento em relação ao ponto A. Depois, a próxima força é a força de 5, ó. A força de 5, tô aqui no ponto A, aplico 5, ó. Faz girar no sentido horário. Então, mais 5 vezes a distância da força até o ponto A, 3. Depois, eu tenho a de 10 que eu distribuí. Então, 10 também faz em relação ao ponto A positivo, ó, horário. Então, mais 10 vezes uma distância. Que distância? A distância dessa força vermelha até o A. Essa força vermelha tá bem no meio, então, ó, 2,5 mais 3. Então, é sempre até o ponto, a distância é sempre até o ponto que tá aqui dentro, ó, da força até o ponto que tá aqui, ok? Depois, eu tenho o RBY, que tá aqui, ó, que em relação ao ponto A, anti-horário. Então, menos RBY vezes a distância, que é 7. Isso aqui tudo é igual a zero. Se não for igual a zero, é porque a estrutura está se movimentando e não é isso que a gente quer. Então, se eu fizer essas contas aqui, vai ser menos 3 mais 15 mais 55 é igual a 7 RBY. Então, eu vou ter 67,7 RBY é igual a 9,57 tonelada força. Observem, eu obtive uma resposta positiva para o RBY, ou seja, quando eu desenhei ele aqui, ó, eu acertei. Ele é realmente para cima. Se eu tivesse obtido uma resposta negativa, é porque eu arbitrei errado. E aí eu preciso arrumar na hora de fazer os diagramas, não antes, tá bom? Ok. A próxima equação que eu tenho é o somatório das forças em Y igual a zero. Todas as forças que apontam para cima eu digo que é positiva. Então, eu tenho menos 1, menos 18, menos 5, menos 10, mais RAY, mais RBY. Isso aqui tudo é igual a zero. Daqui eu tiro que RAY 24,43 tonelada força. Ok? Bom, então aqui, né, é um equilíbrio de forças. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou fazer os diagramas. Diagrama de esforço cortante, como o próprio nome diz, é corte. Então, o que eu utilizo no diagrama de esforço cortante? Vou botar aqui embaixo. Diagrama de esforço cortante. Somente carga perpendicular à barra. Obviamente que se a barra é horizontal, no caso desse exercício, o que me interessa são as cargas que estão verticais, perpendicular à barra, ó, perpendicular à barra. Diagrama de momento fletor, eu utilizo, tá? Isso vem de uma definição física, mas eu só vou explicar como que faz. Eu utilizo a área do diagrama de esforço cortante e momento fletor, carga, né? Carga de momento aplicado na viga. É só o que me interessa, as áreas do diagrama de esforço cortante e se tiver carga de momento aplicada na viga. Como nessa viga aqui não tem carga de momento, então, ó, não tem nenhum engaste, não tem momento aplicado, então, eu só vou me interessar pelo diagrama de esforço cortante, tá bom? Se tivesse um momento aplicado, ou se fosse um engaste, esse momento aplicado e o engaste apareceriam no diagrama de momento fletor. Então, para fazer o diagrama de esforço cortante, eu me interesso pelas cargas que são perpendiculares à barra que eu estou estudando. Para calcular o diagrama de momento fletor, eu me interesso pela área do diagrama de esforço cortante e se tem algum momento aplicado, tá bom? Momento carga, tá? Nesse caso não tem.
Então, no diagrama de esforço cortante, uma coisa que eu sempre falo para os alunos é: puxem linhas auxiliares, tá bom? Por quê? Porque toda vez que acontece alguma carga no meu diagrama de esforço cortante, alguma mudança de carga, vai mudar algo no meu diagrama. Então, vocês podem vir aqui e puxar linhas, ó. Então, aqui eu vou ter uma linha, ó, onde tem uma carga. Aqui tem o RAY e o RAX, tem uma carga. Aqui tem essa carga de 5 e também é o final da carga azul. Aqui tem esse RBY, que tá aqui. Na carga distribuída, não puxem, tá? Só início e fim da carga distribuída. Tá bom? Ok, então aqui eu puxei linhas auxiliares. Então, no diagrama de esforço cortante, me interessa aonde muda a carga. Toda vez que muda a carga no gráfico de cargas, vai acontecer alguma coisa no diagrama de esforço cortante. Então, a primeira carga que aparece aqui é a carga de 1. Eu vou até fazer no... Quanto que eu vou ter? 24. Vou fazer aqui. Tá bom. Então, eu vou descer aqui. Ó, o que eu faço? O gráfico do diagrama de esforço cortante obedece às cargas que estão aqui. Então, de acordo com as cargas estão desenhadas, eu vou obedecer. Então, a primeira carga que tem aqui é uma carga de 1, apontando para baixo. Então, no meu diagrama de esforço cortante, eu vou descer 1, apontando para baixo. Mas esse 1 é quanto? Vocês podem fazer um fator de escala, se quiserem, tá bom? Mas esse 1 é uma força. Então, 1 pode ser 1 centímetro. Vocês podem utilizar um fator de escala que quiserem para valores de força, tá bom? Então, eu vou descer 1, ó. Manda eu descer 1. Então, eu vou descer 1. Então, 1, tá bom? Aqui eu já botei a unidade, então eu não preciso botar a medida. Como esse 1 tá desenhado para baixo, diagrama de esforço cortante positivo para baixo, negativo... Desculpa, positivo para cima, negativo para baixo. Então, desci 1. Agora, eu tenho... Observem que eu tenho aqui uma carga no ponto A, uma carga concentrada do RAY. Então, eu não posso descer toda essa carga distribuída. Eu tenho que descer um tanto de carga distribuída, depois eu vou ter o RAY e depois eu vou descer esse restante. Então, eu não posso descer 18 de cara. Por quê? Porque eu tenho uma mudança de carga no meio do caminho. Então, eu tenho que fazer trecho a trecho. Se esse RAY não existisse aqui, eu poderia descer 18 na hora. Mas como existe uma mudança no gráfico, tá bom? Então, eu só posso descer a carga distribuída o tanto até chegar a uma outra carga. Então, aqui eu vou descer este valor de carga distribuída, 3 vezes 3, 9. Então, eu estou em menos 1 e vou parar em menos 10. Então, se aqui é uma linha horizontal, aqui já aparece uma linha inclinada, sempre um nível acima. Então, ó, horizontal, inclinada, aqui vai aparecer uma parábola. Então, aqui, vertical, uma linha, tá bom? Sempre que tiver uma carga concentrada, vai ter uma descontinuidade, ou seja, uma linha vertical no diagrama de esforço cortante. Então, aqui eu venho parar em menos 10, tá bom? E aí, eu tenho o RAY. O RAY é 24,43. Então, menos 10 mais 24,43, ó, observem, o RAY tá apontando para cima. Eu vou parar em mais 14,43. Ok? Aí, depois, eu tenho esse pedacinho de carga azul, ó. Eu só posso descer no diagrama até aparecer uma outra carga. Então, eu só vou descer até aqui, tá? Então, eu tô em 14,43, 3 vezes 3, 9, 14,43, 14,43, 9, eu vou parar em 5,43. Embaixo da carga distribuída, sempre vai ser uma linha inclinada. Então, mais 5,43.
5,43. Ok? Quando eu chego em 5,43, tem uma carga de 5 apontando para baixo. Então, eu vou descer 5, obedeço as cargas. Então, eu venho parar em 0,43. Depois, eu tenho tudo isso aqui de carga distribuída até chegar no RBY. Lembram? Eu só posso descer até eu ter uma mudança de carga. Então, aqui eu tenho 2 vezes 4, ó, 2. Esse pedaço aqui até chegar ao RBY é 4. Então, 2 vezes 4, 8. Eu tô em 0,43 e eu vou descer 8. Eu venho parar em 7,57. Menos 7,57. Então, eu tô em mais 0,43, menos 7,57. Aqui. Em 7,57 eu tô aqui e eu vou ter o RBY que vale 9,57. Então, o RBY tá apontando para cima, eu tô em menos 7,57 mais 9,57, eu venho parar em 2. E aí, eu tenho aqui essa área distribuída aqui de 2 vezes 1, 2. Então, o diagrama de esforço cortante é isso aqui. Obedeço as cargas, ó. Tô em 2, 2 vezes 1, menos 2, mais 2 com menos 2, vem a 0. O diagrama de esforço cortante sempre sai da viga e volta para a viga. Então, ele é um diagrama que ele faz tudo o que tem que fazer aqui no meio, mas ele sempre tem que voltar para esse ponto inicial. Se isso não acontecer, é porque eu errei alguma reação. Então, eu preciso voltar lá embaixo, verificar o cálculo das reações. Então, aqui eu tenho uma área negativa, uma área positiva, negativa e positiva. Tá bom? Então, se isso não acontecer de ir e voltar, eu errei as reações. Às vezes, ele pode ir e voltar, e na hora de eu traçar o diagrama de momento fletor, o momento fletor não fechar. Aí eu tenho um erro que pode ser nas áreas, na hora de calcular as áreas, ou no cálculo das reações, tá bom? Mas sempre que o diagrama de momento fletor não fechar, é porque tem alguma coisa errada. Agora, o que eu vou fazer é calcular as áreas. Então, eu tenho uma área 1, uma área 2, uma área 3 pequenininha aqui, uma área 4 e uma área 5, tá bom? Então, eu tenho 5 áreas. Bom, então, o diagrama de momento fletor, ele é a área, né, do esforço cortante. Nada mais é do que a integral, tá bom? Então, tem gente que calcula utilizando funções matemáticas, né? Então, faz uma equação para o diagrama de cargas, integra, acho o cortante, integra, acho o fletor. E a integral nada mais é do que a área abaixo da figura, tá? Então, se é a área, eu posso fazer um cálculo de área, que tem figuras geométricas conhecidas. Quando a gente tem uma carga triangular, aí é necessário a gente fazer a equação, porque não vai conseguir fazer a integral, a área no diagrama de esforço cortante de uma parábola. Porque se eu tivesse uma carga triangular, no cálculo do diagrama de esforço cortante, aqui já iria aparecer uma parábola de segundo. E no cálculo do momento fletor, uma parábola de terceiro. Então, quando a carga for triangular, eu preciso calcular uma função para a carga, integrar, aí eu vou encontrar o esforço cortante, integrar, eu vou encontrar o momento fletor. Mas nesse caso desse exercício aqui, são figuras geométricas simples. Eu posso fazer áreas de trapézio ou eu posso separar em retângulos e triângulos, tá? Então, eu vou separar em retângulos e triângulos, porque são áreas mais simples que geralmente os alunos não esquecem, tá? Então, eu vou fazer aqui nessa folha separado. Aconselho vocês a sempre ter uma folha próximo do diagrama para não ficar transferindo memória, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a área 1, que é um retângulo, e a área 2, que é um triângulo. Então, a área 1 vai ser um retângulo de 1, menos 1, né? Eu obedeço aqui os sinais. Então, menos 1 vezes 3. Depois, mais. Aí, eu tenho aqui, ó. Se isso aqui já foi menos 1, certo? Ó, então, o que sobrou aqui, nessa figura aqui, foi 9. Certo? Ó.
menos 9, vamos dizer assim. Isso aqui é 9, porque o 1 eu já usei. Então, esse triângulo, ele tem menos 9 vezes 3 divididos por 2. Então, vai ser menos 3. Vamos fazer essa conta aqui. Então, vai ser 3 13,5 menos 16,5. Ok? É a área da figura. A área 2 vai ser 5,43 positivo vezes 3, a área desse retângulo aqui, ó. Tá bom? Então, tem 5,43. Essa diferença aqui, 5,43, 14,43, 5,43, vai dar 9. Então, aquele triângulo lá, mais, vai ser base, né? 3 vezes 9 divididos por 2. Aqui tanto faz, né, gente? Base vezes altura ou altura vezes base, vai dar a mesma. Então, 5,43 vezes 3, mais 2, 13,5, vai dar 29,79, área 2. Agora, a área 3, que é essa área pequenininha, observem que eu tenho um triângulo aqui e um triângulo aqui. Como que eu vou descobrir esses valores? Porque eu sei que daqui até aqui tem 4, mas eu não sei esse valor aqui, ó, x, certo? Então, o que que eu faço aqui? Eu faço semelhança de triângulos. Então, como que eu vejo isso, ó? Eu tenho uma figura aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho um triângulo marrom aqui, maior, certo? Que eu não... Um triângulo maior, e eu tenho esse triângulo pequenininho que é semelhante a esse marrom. Então, eu posso utilizar semelhança de triângulos. Então, como que eu faço? Eu pego, qual é a altura desse triângulo marrom? A altura do triângulo marrom é 0,47 mais 7,57, que é 8. Então, a altura desse triângulo marrom está para a base do triângulo marrom que eu conheço, assim como a altura desse triângulozinho aqui, 0,43, está para x, que é o que eu quero descobrir. Aí, eu multiplico aqui em x, tá bom? Sempre vai ser o valor da carga distribuída que está em cima do triângulo, ó, 2 vezes 4, sempre vai ser pelo tamanho da área da distribuída, tá bom? Então, só uma dica. Então, aqui vai ser 8x é igual a 0,43 vezes 4, 1,72. Então, x é igual a 0,215. X é 0,215, x1 vai ser a largura total, 4 menos 0,215. Então, x1, 3,785. Então, agora, eu vou calcular essas duas áreas que faltam aqui. Então, a área 3 vai ser a área do triângulo, que é base, 0,215, vezes altura, 0,43, divididos por 2. Então, 0,215,43 vezes 2 divide. 0,046225. A área 4. A área 4 vai ser o x1, base, 3,785, vezes altura, 7,57 negativo, divididos por 2. 7,57 vezes 2 divide, menos 14,965, ok? E a área 5 vai ser um triângulo de base 1 vezes altura 2, divididos por 2, vai dar 1, tá bom? Sempre que eu fizer esse somatório de áreas, eu posso fazer o somatório de todas elas
e precisa zerar se não for engaste e não tiver momento fletor aplicado. Se tiver engaste, for um vínculo de engaste, ou tiver um momento carga aplicado, o somatório dessas áreas aqui vai bater com esse momento aplicado, tá bom? Mas se não tiver, eu tenho que somar isso aqui tudo e tenho que zerar. Então, eu vou somar menos 14.906 com 1, com 0,046225, com 29,79 positivo e com 16,5 negativo, 0,628. Ó, fiz o somatório aqui e deu 0, tá bom? Aqui eu tinha feito uma multiplicação errada, então só para corrigir, dá 14.326, tá bom? Então, esse número dá essa área aqui. Na hora de copiar da calculadora, tinha um 9. Ok, então eu somei todas essas áreas aqui e o somatório é obrigatório a dar 0, tá bom? Por quê? Porque eu não tenho carga aplicada de momento e também não tenho engaste. Então, se eu fiz esse somatório de áreas e o somatório de áreas deu nulo, bom, é quase que certo, 100% certo, que vai dar certo, né? Então, o somatório das áreas tem que zerar ou tem que igualar a um momento que estiver aplicado. Como nesse caso não tem, o somatório tem que ser 0. Então, agora eu vou traçar o diagrama com base nessas áreas, tá bom? Então, como que eu faço? Primeira pergunta que eu faço para a viga é, eu olho para a viga e pergunto para ela, viga, você tem momento carga aplicada ou engaste? Se a resposta para ambas perguntas for não, esse diagrama ele vai sair de 0 e vai chegar em 0, tá bom? Porque eu não tenho carga de momento aplicada, então eu saio de 0, tá? Ok, então eu vou fazer o desenho do diagrama, que eu sempre falo para os alunos também. Agora, para traçar o diagrama de esforço cortante, eu puxei linhas das cargas do diagrama do gráfico de cargas. Para fazer o diagrama de momento fletor, eu puxo linhas aonde termina os desenhos. Então, ó, terminou aqui esse trapézio, depois terminou esse, depois terminou esse triângulo aqui, depois terminou esse triângulo. Então, eu puxo linhas aonde há alteração de desenho de figura, tá bom? Porque é ali que vai acontecer algo no meu diagrama de momento fletor. Então, aqui, ó, essa primeira área é 16,5. Eu marco negativo para cima, tá bom? Mas fica a critério de quem for fazer o diagrama. Então, por que eu marco para cima? Porque fica exatamente a deformação da viga, o desenho da deformação. Então, nesse caso aqui, vou marcar para cima 16,5. Então, aqui, menos 16,5. Sempre embaixo de uma carga distribuída, eu vou ter uma parábola no diagrama de momento fletor. Observem que aqui eu tenho uma linha inclinada, então aqui eu tenho uma parábola. 16,5. Tá bom? Aí depois a área 2 vale 29,79. Eu tô em menos 16,5 mais 29,79, 16,5, 29,79. Eu vou parar em 13,29. Então, aqui, ó, bem no final da figura, eu venho aqui e marco 13. Então, mais 13,29. Aqui também é uma carga distribuída, então aqui também é uma parábola, ok? Depois aqui eu tenho essa areazinha pequenininha aqui do 0,43. Então, eu tô em 13,29 e aí eu vou somar aqui a próxima área. Como essa área é positiva, soma com a anterior. Então, eu tô em 13,29, 0,046,225. Eu vou parar em 33,33, 62,25. Tá? Não precisa fazer com esse monte de casas, mas vou deixar aqui.
Quanto mais casas vocês utilizarem, mais preciso fica o diagrama. Depois eu tô aqui, continuo na minha área positiva, e eu vou ter uma área negativa aqui, ó, que é o A4, que ele vale menos 14,326. Então, 14,326 menos. Eu vou parar em menos 0,98. (9775). Aqui também uma parábola. Ok? Que ficou muito proporcional, mas tá bom. Menos 9. E aí, a área 5 é 1. Então, ó, menos 0,98 mais 1, zerou. Tá, gente? Aqui é precisão. Se eu tivesse trabalhado com todas as casas desde o cálculo da reação, aqui não teria dado diferença. Então, aqui, aceitável. Uma diferença de 0, alguma coisa é aceitável, tá bom? Então, aqui tem uma diferença de 0,01, né? Ó, diferença 0,010 a diferença, tá bom? Se vocês quiserem vir aqui e marcar 1, tá bom? Mas essa é a diferença que deu aí. Então, diagrama de momento fletor, negativo, positivo e negativo, tá bom? Então, diagrama de momento fletor são as áreas do diagrama de esforço cortante. Diagrama de esforço cortante são as forças perpendiculares à figura que eu tô calculando, tá bom? Para que uso isso aqui na minha vida, professora? Traçando esses diagramas. Todos os cálculos estruturais de viga, de pórtico, de estrutura de aço, de estrutura de concreto, utiliza esses valores de momentos e cortantes. No caso de uma viga de concreto, para calcular armadura longitudinal, para calcular estribo. Então, todo passo de um cálculo estrutural sai, toda a resposta sai desses diagramas, por isso é importante a importância de tê-los.